Olá pessoal, nós estamos aqui no canal Teologia Missional e estamos fazendo este vídeo aqui em caráter extraordinário em função de toda a situação, que o país, que o mundo está vivendo com a pandemia deste novo coronavírus. Em função de toda essa situação, uma das recomendações que as autoridades foram obrigadas a dar nas últimas semanas, nos últimos dias aqui no Brasil, na verdade, é que se evite aglomerações. E dentre essas recomendações, uma delas foi bastante polêmica, está sendo ainda bastante polêmica para as igrejas, que envolve o fechamento dos templos, cancelamento das programações da igreja, em especial dos cultos. A ordem é clara: evitar aglomerações, isso em função do alto poder de contágio desse novo coronavírus. Diante dessa ordem, dessas recomendações de evitar aglomerações, foram várias as reações. Muitos cristãos, lideranças, pastores, denominações imediatamente seguiram pelo caminho de suspender as atividades, de suspender as programações, de cancelar os cultos e assim contribuir nessa luta contra o vírus, evitando que houvesse um grande número de pessoas reunidas no mesmo lugar. Mas houve também aqueles que quiseram insistir em manter os cultos. Houve uma repercussão quando líderes mais conhecidos, mais famosos aí do grande público, tentaram minimizar os efeitos do vírus, tentaram afrontar aquilo que as autoridades estavam recomendando e quiseram insistir em manter os seus templos abertos, em manter os seus cultos e os seus programas. Nosso objetivo com esse vídeo não é entrar nessa polêmica envolvendo aí bravatas de líderes religiosos, de líderes cristãos, não é entrar nessa questão do desafio que muitos acabam fazendo quanto ao poder de Deus, o poder da igreja, também muitas vezes envolvendo descaso para com a ciência, desrespeito para com as autoridades constituídas e etc. Há muito assunto aí, sem dúvida. Daria para fazer aí vários vídeos, termos várias conversas a respeito delas e, quem sabe, em outras oportunidades, em outros momentos, nós possamos falar disso também. Minha questão aqui com esse vídeo é: qual a importância do culto? O que significou para a Igreja de Jesus Cristo nesse primeiro final de semana em que o Brasil se depara com a realidade? Há uma pandemia, o vírus está aí, pessoas estão sendo contagiadas, pessoas estão morrendo. Como a igreja enfrentou esse primeiro final de semana de paralisações, onde cultos, programas foram cancelados? Primeiramente, é importante dizer que a Igreja de Jesus Cristo é o povo crente. A igreja é gente que crê. Claro que a igreja não é algo que se possa definir simplesmente a partir da individualidade humana. Não estamos querendo dizer nada disso. Mas quando a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas definem a igreja como o corpo de Cristo, constituída por pessoas que creem em Jesus Cristo, então nós podemos relativizar um pouquinho as coisas sim. Então, em primeiro lugar, o fato de não haver programações nos templos cristãos em nada diminui a igreja enquanto corpo de Cristo presente no mundo. A igreja, ela não se resume a templos, ela não se resume ao programa, a paramentos, liturgias e coisas assim que são parte da forma, da maneira da igreja se expressar, mas não, obviamente, a única. Embora cada um destes aspectos faça parte do dia a dia da igreja, eles não definem a igreja. Em segundo lugar, sim, o culto é importante, mas ele é importante, como nos lembra a Confissão de Augsburgo de 1530. Vejam, o culto é importante na medida em que a sua finalidade é apresentar a Cristo. Cabe aqui uma reflexão a toda a igreja. Qual é a nossa motivação quando nós participamos, quando nós nos encontramos no culto? Ficou evidente um certo mal-estar em tantos cristãos neste primeiro final de semana que tiveram que passar sem poder ir ao culto por causa das sérias restrições devido ao novo coronavírus. Será que eu me senti mal em não participar do culto
porque se abateu sobre mim uma espécie de sentimento de culpa? Será que a minha compreensão de culto ainda é aquela que a antiga Confissão de Augsburgo criticou quando muitos viam a missa e o culto como uma espécie de sacrifício que agrada a Deus? Vejam só, nas palavras da Confissão de Augsburgo, pelo pecado original e por outros pecados, nenhum sacrifício há, senão única e exclusivamente a morte de Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não sinta-se culpado se você foi responsável por ter que cancelar cultos e qualquer outro programa da igreja. Não sinta-se culpado se você não pôde ter o culto para participar, para receber da palavra, para encontrar e ter comunhão com os irmãos. Uma certeza você pode ter: o momento é de preservar vidas. A palavra de Deus deixa muito claro que Ele, o Senhor Deus, sempre preferiu o amor, a misericórdia e a compaixão acima dos rituais e dos sacrifícios. Em Oséias, capítulo 6, o verso 6, a palavra nos diz: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Claro que a nossa compreensão do culto não é essa, mas a minha provocação é: como nós temos compreendido o culto? Com que motivação nós temos participado do culto? Evitar aglomerações, deixar temporariamente de nos reunir como igreja, como cristãos, é um gesto de graça, de amor ao próximo. Terceiro, qual é a razão do culto? Por que existe o culto? Ora, aqui como deixar de lembrar as palavras de Jesus? Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. A presença, o encontro, a comunhão, acima de qualquer dúvida, são importantes na vida da igreja. Afinal, como bem o define o livro de culto dos luteranos, culto é o encontro que congrega Deus e um grupo de pessoas, bem como estas entre si. E vai além. Reconhecemos que o próprio Deus é o sujeito do culto. Nós aceitamos o seu convite. Ouvimos pela palavra aquela que é a sua vontade para nós. Na ceia do Senhor, experimentamos comunhão com Ele. E no culto, nós também experimentamos comunhão entre nós, uns com os outros. Nossa oração, nosso louvor e adoração constituem resposta ao Deus que amou primeiro. Portanto, sim, o culto é importante. Como faz falta. Mas, entenda, podemos responder a Deus de diversas maneiras. E o momento é de fazê-lo em nossas casas. Seja por meio de cultos domésticos, seja por meio de uma vida em obediência e resposta a Deus em tudo aquilo que fizermos. Sabemos que é temporário. A igreja prevalecerá, pois nada pode contra a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas esta igreja que prevalecerá nada tem a ver com a nossa teimosia, com nossas motivações egoístas e idólatras. Nada tem a ver com uma religiosidade corrompida. A luta não é nossa, ela é do Senhor. O culto não foi cancelado, ele não foi extinto. O que se requer de nós é uma quarentena. Palavra, aliás, bastante propícia. Afinal, a igreja vive neste momento, no seu ano litúrgico, a Quaresma. Quaresma que constitui este tempo que antecede a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Páscoa que celebra a vitória definitiva de Deus em Cristo Jesus sobre os poderes do mal e a morte. Meu irmão, minha irmã, aproveitemos este tempo para silenciar, nos arrependermos e, quando tudo passar e retomarmos o culto público, saibamos valorizá-lo no seu real significado. Enquanto isso, façamos o melhor uso das tecnologias de comunicação que temos a nosso dispor para servirmos uns aos outros. Deixemos também as autoridades civis,
os médicos, cientistas, fazerem o seu trabalho, pois também eles são instrumentos de Deus que continua agindo no mundo. Fique em casa, faça a sua parte. Deus abençoe você. Seja você uma bênção. Nesses dias tão difíceis, por mais estranho que possa parecer, você pode ser uma bênção simplesmente ficando em casa.